Olá, eu sou Lili Marquise e este é o programa Quarta Revolução, diretamente aqui pela nossa Vale TV. E hoje o nosso convidado é Voltaire Train, ele que é diretor comercial da eSales. Seja bem-vindo, Voltaire. Obrigado, Lili. Obrigado pelo convite. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês para dividir contigo, com o nosso público, um pouquinho mais de evolução tecnológica e inovação. Muito bem, e para falar sobre logística do futuro, um assunto aí muito pertinente, porque afinal de contas um país sem logística não tem como ser o país do futuro, né, Voltaire? Eu gostaria de começar introduzindo esse tema junto contigo, justamente pensando, né, o que significa logística do futuro? Tá. Tem uma questão que é importante no Brasil, né? A gente está falando de um país que é um continente ao mesmo tempo, né? E o Brasil é muito dependente do modal rodoviário, historicamente. Então, não unir tecnologia com essa demanda e essa carência muito grande que a gente tem por distribuição de produtos é um erro crasso, né? Então, hoje a gente tem condições de aplicar ferramentas de tecnologia, de inteligência artificial, de predição e principalmente de conexão entre embarcadores, transportadores, indústria, distribuidor e varejo para criar realmente uma comunidade de negócios, né? Então, a tecnologia é o grande catalisador disso, para a gente unir as pontas para estar todo mundo na mesma página e conversando sobre os mesmos temas. O Brasil ainda é muito carente de ter novos modais para translado, né? A gente sabe que as nossas estradas têm muitas muito boas, mas também tem muita coisa ruim por esse país. Como está acontecendo essa reestruturação ou pensando, né, futuro? A gente vê ainda o Brasil é realmente o seu foco de modal de transporte é o rodoviário, é onde existem hoje os maiores investimentos de concessões de rodovia, de tirar do público e indo para o privado, né? Que é uma lástima que a gente durante muito tempo acabou abdicando da questão ferroviária, a gente tem o transporte de cabotagem também. O Brasil tem uma possibilidade imensa de diversificar seus modais. A gente tem agora nos últimos anos um movimento um pouco maior de retomar algumas linhas férreas para fazer tanto o transporte dos grandes centros produtores para os portos, por exemplo, né? Então tem mais concessões e mais processo acontecendo nesse sentido e algumas tentativas de tentar trabalhar mais um modal aquaviário, né? Porque a gente tem, o Rio Grande do Sul é um exemplo prático, nós temos muitas condições de fazer transporte de portos menores para os maiores, usando a Lagoa dos Patos, usando o nosso Rio Jacuí, até o Rio dos Sinos, como um exemplo aqui perto, mas a gente faz pouco uso disso. Então, eu vejo que o Brasil, se trabalhasse de uma maneira mais profícua, de tentar diversificar os seus modais, a gente podia ter um processo logístico ainda mais econômico e mais eficaz. O que os países assim desenvolvidos eles estão fazendo de diferente do Brasil? O que a gente percebe é alguns movimentos de eletrificação, aquilo que está trabalhando no modal rodoviário é eletrificação, trazer, em vez do combustível fóssil, trazer o combustível de energia renovável. Isso é algo muito recorrente já nos países mais desenvolvidos, e isso tem vindo com muita força aqui para o Brasil. Nós temos um cliente, por exemplo, que é a DHL, que tem feito uma eletrificação massiva dos seus veículos para tentar diminuir a poluição. Mas tudo isso ainda baseado no modal rodoviário. No modal rodoviário, além dessa eletrificação, a gente tem visto bastante movimento com a automatização, os próprios caminhões autônomos, tem aparecido mais no mercado, caminhão autônomo, mas isso é um movimento um pouco mais lento. Mas já é histórico dos países desenvolvidos o investimento também no modal ferroviário. Então, sempre que a gente fala de grandes volumes de transporte, o modal ferroviário ele é muito importante. Porque um trem com vários vagões tira milhares de caminhões muitas vezes da rua. Então, esse processo que já começou há décadas atrás de modal ferroviário é aquilo que fez com que os países desenvolvidos realmente tivessem uma logística mais eficaz do que a nossa. Além, claro, de investir em portos, né? Investir na automatização e aumentar calados de portos, porque hoje os navios estão cada vez maiores. Com um calado pequeno, tu não consegue entrar em determinados portos. Nós temos uma limitação grande aqui no Porto de Rio Grande, que determinados navios não conseguem entrar pelo calado. Então, os países se preocuparam com isso, não olhar só para a estrada, mas olhar para o ferroviário e olhar para o
aquaviário também de uma forma mais consistente. Voltaire, eu lembro que quando na minha infância, eu sou lá do Alegrete, né? E eu ia de trem nas minhas férias. E esse trem já não é há muitos e muitos anos utilizado. Muita coisa deixou de acontecer, sendo que a gente já tinha tudo preparado e sendo utilizado. Por que essa tomada de decisão? Isso não impediu que a gente pudesse ter um crescimento mais acelerado? Sem dúvida. Na questão de crescimento, eu acho que tu traz muito bem. Eu acho que são impeditivos, ou pelo menos amarras, que tornam o Brasil menos competitivo, né? Eu vejo que parte desse processo passou muito pelo lobby. Pelo lobby da cadeia petrolífera, porque alguns movimentos, eu acho que principalmente na década de 50, 60, 70, acabaram trazendo o movimento para ter um investimento maior no transporte rodoviário, se valendo dos grandes países produtores de petróleo, dessa cadeia, né? E aí se sucateou o modal ferroviário. Então, exemplos como o teu lá do Alegrete, passando lá pelo Jaguarão, que tinha essa outra ferrovia, até mesmo na Serra aqui. Então, a gente foi sucateando isso para privilegiar o modal rodoviário. E aqui eu não digo que um modal é melhor do que o outro. Eu acho que os modais são complementares. Para muitas questões é muito melhor usar o modal rodoviário. Só que para outras questões é melhor usar o modal ferroviário, quando para outras é melhor usar o modal aquaviário. Então, a complementariedade entre eles é o que faz um país ser mais competitivo ou menos. Depender somente de um nos torna menos eficazes. Eu acho que é esse o grande movimento que acontece. E a Eceios, o que ela tem trazido assim de novidades para essa logística pensando em futuro? O que a gente procura trabalhar, Lili, é integração. Muito se fala hoje em colocar todo mundo na mesma página. A gente fala de integração e colaboração. Sempre quando a gente ouve, eu tive agora recentemente participando do evento Logística do Futuro, do Fórum do E-Commerce Brasil, e muitos falou de muito tema que está aqui na tua tela, aqui nesse nosso pano de fundo, que é a IoT, que é a inteligência artificial, que é falar de ferramentas. Mas a gente tem que dar o passo anterior, que é realmente pensar em estratégia de integração, né? Então, sempre que se fala de negócios e não se olha para a cadeia como um todo, a gente vê que é um grande desperdício. E nós, enquanto ICEIOS, trabalhamos muito nisso, que é fazer com que parceiros de negócio conversem uns com os outros. Fazer com que o embarcador converse com o transportador, com que a indústria converse com o varejo, com seus fornecedores e que realmente as informações estejam integradas, para que todo mundo consiga saber o que eu vou transportar, quando, onde, como, o que eu vou entregar, quando, onde, como, qual é o meu nível de estoque, para que eu não tenha um estoque inflado e nem tenha ruptura lá na ponta. Eu não posso deixar o produto faltar para o meu cliente final, mas também não posso ter um estoque inflado, porque isso inviabiliza o meu negócio. Então, o nosso negócio enquanto ICEIOS é entender aonde está essa dor, dessa falta de informação e de conexão, e trazer todo mundo para uma cadeia de colaboração. E a gente tem visto cada vez mais que isso é uma dor recorrente do mercado. A gente pode pensar que, mas isso é um problema resolvido, porque tecnologia resolve tudo isso. Mas a tecnologia é só o meio, é só a forma, é só a ferramenta. O que está por detrás é realmente pensar numa estratégia que fale disso. Né? Então é isso que a gente faz. A Eceios, na verdade, ela traz toda a jornada de comunicação e informação para uma tomada de decisão mais assertiva. Exato. Nós temos ferramentas que conectam os clientes aos seus fornecedores e parceiros, né? Mas o nosso negócio é realmente agregar expertise nisso. Levar o diferencial para o nosso cliente para que ele possa ser mais competitivo lá na ponta. Que ele possa fazer uma entrega com mais gestão e mais controle, que ele possa ter uma visão mais integrada dos seus parceiros de negócio e que todo mundo fale a mesma língua. Esse é o nosso grande ponto. Essa decisão sobre a modalidade que vai ser utilizada, né, a escolha do modal, vocês auxiliam nesses processos também? Porque a gente sabe, né, um aéreo muito mais caro, né, inviabiliza muitas vezes o translado, de navio vai demorar muito tempo, dependendo das localidades também, a infraestrutura que ou se tem ou que se não tem. Vocês acabam auxiliando nesse processo também de decisão? Não de forma direta, mas acaba tendo por consequência indireta uma análise sobre o processo da malha de distribuição. Porque pegando casos práticos que os nossos clientes fazem, no momento que ele consegue ter uma visão do seu processo de distribuição e de logística,
ele começa a ver suas ineficiências. Né? Então ele começa a ver dentro da sua malha de entregas aonde ele está sendo mais eficaz, menos eficaz, aonde ele tem mais custo e menos custo, e ele consegue entender quais são os melhores parceiros para trabalhar determinadas regiões. E isso passa também por visões de, poxa, mas será que aqui é melhor usar um modal rodoviário, ou um ferroviário, ou aquaviário? Então, por consequência indireta, sim. Nós procuramos não interferir nesse processo do cliente, porque isso é uma decisão muito estratégica dele, mas nós queremos dar ferramenta para que o cliente comece a tomar decisões baseadas não na forma empírica, mas sim baseada em fatos e dados, porque acho que esse é o grande ponto. Né? Tomar decisões baseadas em fatos e dados e de realidades que estão acontecendo faz com que tu possa antecipar o que vai vir amanhã. Né? Perfeito. Tem muitas organizações que ainda, né, ou transportadoras que ainda têm os seus processos ainda muito operacionais, mecanizados, muito ainda também em papel, né? Como a Eceios tem entrado e incorporado sua solução para essas realidades que às vezes são tão tradicionais? Muitas vezes isso é um paradigma para ser quebrado dentro de clientes, né? O que a gente precisa, em alguns casos, é despertar, inclusive, essa dor no cliente. Porque se tu conversar com determinadas empresas, elas estão acostumadas a trabalhar com o processo e ela mesma acha, não, perfeito, para mim está tudo funcionando. E quando tu desperta para ele, poxa, mas será que se tu não fizesse dessa forma, isso não reduziria custo? Isso não seria melhor para ti? Será que esse frete que tu tem milhares de notas fiscais todos os meses, que tu faz uma auditoria por amostragem, se tu realmente fizesse um pente fino, tu não começaria a perceber que tu poderia ter um custo menor e ter uma entrega mais rápida? E muitas vezes o cliente não está nem se dando por conta disso, porque ele está acostumado naquele status quo. Tu trabalha muito com consultoria, tu sabe disso, que a gente tem que ser um provocador, às vezes, de uma mudança e de uma tirada de zona de conforto. Então a gente procura trazer para a mesa um primeiro, opa, mas será que realmente faz sentido da maneira como está trabalhando? Será que dentro desse teu mercado, se eu te mostrar tantos outros cases que funcionam de formas não melhores ou piores do que a tua, mas de formas diferentes, e conseguem colher um resultado de melhorar 20% uma entrega, um SLA de entrega, ou reduzir de 3 a 5% o custo de frete, ou diminuir a ruptura na faixa de 10% e melhorar teu nível de estoque em 20%, será que isso não é importante para ti? Será que isso não muda o teu negócio? Muda. Tá, mas como é que faz? Não, vamos lá, deixa eu te ajudar, vamos tentar despertar isso. Então, eu acho que essa é a nossa grande provocação. A grande provocação de quem está no mercado é ajudar o cliente a perceber de que há formas diferentes de fazer, que podem trazer mais economia para ele. Trazendo mais economia para ele, ele tem um produto melhor na ponta. Ele tem um produto mais econômico na ponta. Se ele tiver um produto mais econômico na ponta, o consumidor final vai se beneficiar. Se o consumidor final se beneficiar, o Brasil se beneficia porque sobra mais dinheiro para todo mundo. Reinvestir lá na ponta e esse ciclo passa a ser virtuoso, né? E a empresa passa a ser uma empresa competitiva, porque todo mundo está brigando por preço, né? Chega lá no final das contas, todo mundo faz 3 orçamentos ou mais e vai fazer uma melhor escolha para o seu negócio. Quando se fala de logística de futuro, não é só jogar para as questões políticas, né? Porque infraestrutura, logística, a gente vai depender aí de governo, né? Para que faça essa adequação. Então, muitas coisas elas têm a ver internamente com o processo das empresas. Com certeza. E eu acho que tu traz bem, assim, se a gente depender só do que a política pública vai fazer, a gente vai ficar sentadinho no nosso banco, vai esperar, e aí o negócio ou vai prosperar ou vai morrer, mas sem ter condições de fazer a sua parte. A gente percebe que há muito trabalho para ser feito ainda dentro de casa, nos nossos negócios. Há muita oportunidade de melhoria, né? E a diferença entre vender mais ou menos está nisso, de melhorar a nossa competitividade, né? O brasileiro precisa entender que há formas de ser mais competitivo. Há formas de chegar no cliente final com o produto mais rápido, em melhores condições e com um custo melhor. Tem como? Se valendo muito da tecnologia, né? Se valendo da tecnologia, se valendo das pessoas e de melhores processos. Se fechar para isso e não estar enxergando o que acontece no mercado, acho que é um erro estratégico. E eu trago alguns exemplos. Aqui no nosso Vale dos Sinos, nós temos no mínimo 2 polos de tecnologia que podem ajudar muito as empresas. Nós temos aqui o Tech Park da Fevale, que tem diversas iniciativas de startups que podem ajudar diversos negócios. E nós temos o Tecnocinos dentro da Unicinos.
2 universidades extremamente conceituadas, com 2 polos de tecnologia, e eu posso fazer um desafio. Eu garanto que tem muito empresário no nosso vale que nem sabe que existem esses polos e que nunca sequer visitou. E que daqui a pouco tem a solução que está ali, batendo na porta dele, que poderia resolver uma série de problemas lá na ponta. Então, no meu trabalho, além de fazer o trabalho de diretoria comercial da eSales, sou investidor e mentor de startups. Eu trabalho junto com a Venture, que é uma aceleradora de startups aqui do Tecnocinos. Estava vindo de uma reunião agora há pouco. E nós trabalhamos muito isso. Como é que a gente tenta conectar esses negócios que estão começando com negócios que já estão consolidados? Tem muita oportunidade aí, Lili. Muita mesmo. E depende também dessas questões de interesse também, né? Acho que a empresa precisa buscar essas alternativas, né? Sim. Tu disseste essa questão de que, tenho certeza que muitos empreendedores ainda não conhecem esses polos de inovação. E realmente, né, o quanto a gente também precisa buscar essa informação para se adaptar a essa logística do futuro. Porque não depende só do externo, muitas vezes, depende da minha força de vontade também de poder transformar. A eSales tem aí um conjunto de soluções, né, através da sua ferramenta, para entregar, então, e trazer mais competitividade para essas organizações. Vocês falam que fazem também, né, a questão de a gestão inbound, onbound e gestão de pátio, logística reversa, que muitas vezes são fatores que essas empresas não estão acostumadas a trabalhar. Tu pode contar um pouquinho para nós como vocês operacionalizam isso na prática? Perfeito. Dentro das nossas soluções de logística, nós temos um TMS, que é um Transportation Management System, que é uma solução exatamente para fazer as visões de melhorar o processo de logística inbound e outbound. Como é que a gente faz na prática? A gente tem uma solução que ela é SaaS, que é um modelo mais tradicional de tecnologia hoje, que é rodando em nuvem, modularizada. E de acordo com a dor de cada cliente, nós conseguimos implementar uma solução com mais módulos ou menos módulos. Vamos começar com uma dor que está muito presente e quando a gente circula nas ruas, aí nas estradas, rodovias, a gente vê. Aquela empresa que está com uma fila de caminhões lá para entrar no seu pátio. Por que isso acontece? Porque ela não tem um processo de agendamento. Ela não tem um processo de gestão de pátio, de agendamento eficaz. E o que acontece isso? Ela torna o processo dela de chegada de materiais ou de saída moroso e mais custoso. Se ela implementa o nosso módulo de agendamento, por exemplo, nosso TMS, ela consegue colocar o fornecedor e o cliente dela na mesma página que ela, olhando qual é a sua disponibilidade de chegada ou saída de materiais. Então ela coloca lá quantas docas ela tem, como são os pátios, que hora tem disponível, e o fornecedor consegue saber que hora ele pode chegar com a mercadoria. Então ele não precisa ir com o caminhão hoje lá, se ele só vai poder descarregar amanhã. O que isso traz? Um processo em cadeia de melhoria. Porque se aquele cara não precisa entregar para mim hoje, vai ficar com o caminhão parado, ele pode só amanhã, hoje ele pode entregar para outro. E amanhã um outro vai conseguir entregar. Então isso faz com que essa equação ela faça um processo muito mais fluido de chegada e saída de materiais. E chegando o material, não tem taxa de reentrega, não tem taxa de dificuldade. Isso tudo entra na composição do custo do produto. Então, falar de agendamento, por exemplo, resolve essas dores. Na outra ponta, muitas vezes os nossos clientes não conseguem dar uma comunicação eficaz para o seu cliente final ou para os próprios representantes. O representante tem que ficar ligando para a empresa para saber onde é que está meu pedido, quando é que vai chegar no cliente. Isso acontece, olha, só muda de endereço, né? E aí, às vezes, tem que ter uma estrutura de saque enorme para atender e é uma informação que vira um conflito entre comercial e logística o tempo todo, é uma zona de guerra. As nossas soluções, através do tracking, da performance e tudo mais, entregam esses dados para o representante ou até para o cliente final, seja lá na página da empresa para consultar, seja por e-mail ou até numa mensagem de WhatsApp. Então tem clientes nossos que resolveram essa dor. O representante recebe no WhatsApp dele a informação, olha, a nota fiscal tal foi emitida, a nota fiscal tal entrou em rota de entrega, a nota fiscal já chegou no cliente. E ele consegue ter a gestão dos seus clientes na palma da mão. Então isso é uma ferramenta poderosíssima lá na ponta, para fazer com que o cliente compre mais rápido, compre de novo e garanta que ele compre dele e não do concorrente. Porque o consumidor final, ele acabou se acostumando com esse tipo de acompanhamento, né? Comprei uma coisa lá do outro lado do mundo. Ele consegue ver, né, a saída do CD, a chegada no CD do Brasil, né, o deslocamento, ele consegue acompanhar tudo isso. As organizações, B2B, falando especificamente agora, que é a solução da eSales,
ela também pode oferecer isso para os seus clientes, facilitando ali a administração de todo o contexto. Porque vamos pensar, né? Quando a gente passa nessas empresas que tem uma fila de carretas, né, aguardando descarregamento, a gente fica pensando quanto de dinheiro fica parado ali, né? Número 1, muitos motoristas ou são das organizações ou são autônomos. Então, ele está perdendo de rodar na estrada em função desse descarregamento. Pode ser, inclusive, essa empresa sabotada, né? Porque, pô, eu sei que eu vou chegar lá e eu vou ficar esperando. Então, eu nem vou ir, ou eu nem vou fechar com essa empresa. Tem uma máxima no modal rodoviário, principalmente, que é caminhão parado é dinheiro parado, é dinheiro perdido, né? Caminhão se paga rodando. Então, toda vez que tu tem uma ineficiência nesse processo, e a gente fala muito de lean, né? Que tu tem um processo que parou por quê? Tá perdendo dinheiro. Então, um caminhão que está parado numa doca, está parado para entregar, ele está perdendo dinheiro. Então, isso é ruim tanto para quem entrega quanto para quem recebe, né? E tu trouxe bem antes que hoje a gente fala de B2B2C. Toda a experiência que a gente tem enquanto pessoa física no B2C está migrando para o B2B. Nenhum comprador ou vendedor mais do B2B quer estar no vácuo de informação, não quer receber. Nós compramos na Amazon, nós compramos na Magazine Luiza, tantas outras, e essa mesma experiência a gente quer ter no B2B. E tem mais um fenômeno, mais um movimento acontecendo, que cada vez mais negócios têm virado e-commerces B2B. Então, aquele negócio, o B2B que estava acostumado a só vender nos seus modais tradicionais, ele tem criado soluções de e-commerce B2B. E como é que ele vai ter uma solução de e-commerce B2B se ele não tiver informação? É impossível. Então, toda aquela expertise do B2C está vindo para o B2B para dar informação na ponta. Para o seu cliente lá estar comprando e está sabendo quando vai receber, né? Está sabendo onde é que está a nota, onde é que está o pedido. Então, assim, esse é um caminho sem volta. A transparência, a integração e dar informações para as pontas é inevitável. Então, assim, tecnologia, eu ouvi uma frase muito legal esses dias, que ela vai acontecer tu querendo ou não. É fato. Tu só pode estar andando junto ou estar atrasado, mas que vai acontecer, vai. Eu não posso ficar aqui de braço cruzado, não, eu não vou participar desse jogo, ele não existe essa frase, né? Ela vai acontecer. Então, vamos participar, vamos entender o que é tudo isso, para estar jogando o mesmo jogo, porque senão alguém vai jogar por nós. E a logística do futuro não tem mais como voltar para trás, né, Voltaire? Eu acho que é uma realidade que veio, acho que a pandemia acelerou muitos processos, né, porque a gente descobriu outras formas de se fazer e a gente teve novas experiências e a gente tem visto muita coisa acontecer. Aquelas empresas que não se adaptarem vão acabar ou perdendo negócios, né, e até mesmo findando seus negócios, né, afundando seus negócios. Pensando justamente nessa logística do futuro, né? Que pelo que eu estou podendo captar aqui das sales, uma das essências é a informação, é essa agilidade, né, da informação chegar no lugar certo para a tomada de decisão mais assertiva. E tu trouxeste alguns números, inclusive, aqui, né? Olha, o quanto eu posso aumentar a minha eficiência, diminuir o meu custo, mas muitas empresas nem calculam isso, né? A gente está falando aqui de Lean. Nossa, Lean é para manufatura, né? As empresas de serviços acham que não precisam, né? Ou desconhecem. Gostaria que tu trouxesse um pouquinho sobre essa questão de dados, né? A análise de dados e informações para essa construção do conhecimento, porque a gente só consegue tomar uma decisão mais assertiva e até mesmo pensar estrategicamente com base em dados de históricos, né, mas também pensando em futuro. Queria que tu trouxesse esse viés que a ICELUS traz para essa tomada de decisão e uma gestão mais inteligente. Perfeito. Eu vejo que hoje ninguém está sozinho nisso, né? Há formas de ajudar diversas empresas com fatos e dados de todas as formas, né? Então, realmente essa é a grande parte do nosso trabalho. Ajudar as empresas que saiam do seu viés de decisão empírica para que eles tenham informações para tomar suas decisões de qual a melhor forma de operar, qual a melhor forma de agir, baseado naquilo que está acontecendo para trás e hoje. E o que a gente tem feito muito é levar soluções de predição, né? Então, baseado no que já aconteceu, tentar ajudar para saber o que vai acontecer. Então, assim, não precisa se fazer, mas é um trabalho sozinho, sem informação, pensando isso, mas eu sempre fiz assim e não vou fazer diferente. Não. Peça ajuda,
tem empresas como a nossa que conseguem ajudar a ter melhores operações logística, distribuição e de supply chain, de fato. E mais ainda, comece a pensar para frente. Como é que vai ser o seu negócio daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, daqui a meio ano? Com que informação eu vou trabalhar para saber onde eu quero chegar? E tem como, Lili, tem como. Hoje a gente está num manancial de dados, mas também a gente está sendo bombardeado por eles. Então é importante saber que dado eu vou usar para tomar a melhor decisão, a melhor informação que vai fazer com que o meu negócio seja mais competitivo. Então é isso que a gente faz, a gente tenta ajudar a separar o joio do trigo, mas usar fatos e dados para tomar decisões. Diminuir os riscos, né, é sempre importante. Sempre. Então a gente até pode ter feito, né, no feeling, né, eu acho que vai dar certo, mas agora a gente pode minimizar esses riscos e a Eceios é uma grande solução, trazendo aí para a logística do futuro. Voltaire, nosso tempo passou correndo, né? Eu gostaria que tu passasse um contato da empresa e também, né, para continuarem aquelas pessoas, né, que tiverem interesse e gostariam de pedir mais informações ou continuar essa conversa contigo, como faz para entrar em contato? Tá, beleza, Lili, eu agradeço. Vocês podem achar a eSales em todas as redes sociais como eSales, né? Então é esales.com.br, é o nosso site, eSales no LinkedIn. Então, no Instagram e todas as redes sociais a gente está presente e vocês podem se conectar comigo, Voltaire Train, também no LinkedIn. Eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês. Acho que é a ferramenta mais fácil, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, que eu procuro operacionalizar muito. Então, me procurem, venham conversar. A gente quer realmente ajudar o ecossistema a se desenvolver, seja em inovação, seja em melhoria de processo. Eu acredito muito nisso. A gente está aqui para colaborar uns com os outros e é assim que a gente vai fazer todo mundo ser mais competitivo. Muito obrigada pela tua participação aqui, Voltaire. Sucesso para Eceios, né? Obrigado. E aqueles, então, que gostariam de continuar esse bate-papo, procure lá nas redes sociais e entre em contato. E gostaria de deixar o último recado aqui, Startup Weekend IoT, que vai acontecer de 10 a 12 de novembro na Ubratec. Tem uma ideia, não sabe como tirar do papel? Quer ter um time de mentores de alta qualificação? Vem para o Startup Weekend, Internet das Coisas. Lá você vai ter mentoria, vai ter ferramentas de inovação e muita mão na massa. Te espero lá, de 10 a 12 de novembro. Mais informações, @SWCanoas. Sou Lili Marquise, esse foi o programa Quarta Revolução aqui pela Vale TV e nós retornamos na próxima semana. Até lá!